Fala galera do YouTube, mais um vídeo dando continuação do assunto do vídeo que eu postei essa semana aí, né? Depois de tanto tempo sem postar vídeo, né? Com as correrias aqui, ocupado. Estou fazendo um vídeo, sempre um assunto curto aí, até porque curto não estressa muito a cabeça, né? De vocês aí. Então vou falar dos divisores de tensão e de corrente e a ponte de Wheatstone, né? A ponte de Wheatstone. Então sem muitas delongas, né? Tec Eletrônica Telegram, dando sempre boas-vindas aí aos novos inscritos e um abraço aos inscritos que já estão há um tempinho, desde o ano passado, por aí 2019, 2020, aqui no Tec Eletrônica YouTube, ok? Então é isso aí, vamos falar então de divisores de tensão e de corrente, ponte de Wheatstone, um assunto rapidinho, um assunto que, como sempre falo, vocês já devem ter visto ou verão também em muitos outros canais aí do YouTube, né, e aulas ministradas por grandes professores aí, a qual homenageei aqui também com essa aula os professores responsáveis por essas lições que passaram pra gente, né, e que a gente agora passa também a outras pessoas que precisam aí de uma força. Então vamos lá, então quer dizer, após a análise aí do comportamento dos resistores em associação série, paralela e mista que nós vimos, né, no outro vídeo anterior, só vocês procurarem aí que vocês vão ver a postagem. Então nesse vídeo agora veremos alguns circuitos aplicativos, né? Por exemplo, o divisor de tensão, né? O divisor de tensão na associação série de resistores, podemos ver, né? Vimos lá que a tensão da fonte de alimentação se subdivide entre os resistores, formando um divisor de tensão, né? Dessa forma, formando um divisor de tensão. Podemos então deduzir uma equação geral para calcular a tensão que vamos chamar de VI, V maiúsculo e minúsculo, um determinado resistor RI, da associação em função da tensão E aplicada, certo? Bom, a tensão VI no resistor RI é dada por VI igual a RI vezes I, equação 1, né? Mas a corrente I, que passa pelos resistores em série, vale I igual a E sobre o resistor equivalente, fórmula 2, tá? Substituindo a equação 1 e 2, ou 2 e 1, né? Ou melhor, substituindo a equação 2 na equação 1, obtém-se a equação geral do divisor de tensão, VI igual a RI sobre resistor equivalente vezes E. Nós estamos vendo aqui uma malha resistiva, vamos chamar assim, onde temos a tensão E, corrente I, aqui R1, aí que sobre ele vai ter a tensão V1, né, que é a queda, né, R2 é a tensão V2, e aqui RN, tensão VN, né, são infinitos resistores, né, vai depender de quantos, porque a gente bota esses pontinhos assim, né. Bom, pois bem, no caso de um divisor de tensão formado por dois resistores, a equação de V1 e V2 são a seguinte, tá? No caso de um divisor formado por dois resistores, como a gente mostra aqui, V1 e V2. Então V1 igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes E. E, V2, vai descobrir V2, R2 sobre R1 mais R2 vezes E, né? Agora, e o divisor de corrente, né? E o divisor de corrente? Bom, na associação paralela de resistores, vimos que a corrente, podemos ver que a corrente fornecida pela fonte de alimentação se subdivide entre os resistores, formando um divisor de corrente. Podemos então deduzir uma equação geral para calcular a corrente II, né, num determinado resistor RI, da associação em função da corrente total I. Como os resistores estão em paralelo, temos o seguinte, aqui ó, fizemos o resistor em paralelo, I igual a E sobre RI, equação 1. Mas a tensão E aplicada à associação paralelo vale E igual a RQ, resistor equivalente, vezes I, equação 2. Pois bem, novamente, né, substituindo a equação 2 na equação 1, obtém-se a equação geral do divisor de corrente. I igual a resistor equivalente, né, RQ, sobre RI vezes I, né? Bom, no caso de um divisor de corrente formado por dois resistores, pode-se deduzir facilmente a equação de
I1 e I2, que ficam como mostra a seguir. Exemplo de dois resistores em paralelo, R1, R2, I1, I2 e IE. Vai descobrir I1 igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes I. E vai descobrir I2, né? E I2, né? I2 igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes I. Ok? Agora falando da grande ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um circuito muito utilizado em instrumentação eletrônica, né? Principalmente, pois por meio dela é possível medir, além de resistência elétrica, diversas outras grandezas físicas como força e pressão, temperatura, né, etc. Para isso, basta utilizar sensores ou transdutores que convertam as grandezas a serem medidas em resistências elétricas. O circuito básico da ponte de Wheatstone, vocês devem já ter visto em outros cursos por aí, é mostrado aqui. É muito conhecido, né? Vocês podem ver aí, ok? Então, o que trata aí? Trata-se de um divisor de corrente. Em cada ramo forma um divisor de tensão, né? Trata-se de um divisor de corrente em que cada ramo forma um divisor de tensão. Bom, na ponte o interesse recai sobre a tensão, que chama aqui de VAB, VAB, quer dizer, tensão de A a B, né? Dois nós aqui, certo? Entre as extremidades que não estão ligadas à ponte de alimentação. São os pontos livres, não estão ligados à fonte de alimentação, tá? Então, para equacionar a ponte de Wheatstone, podemos desmembrá-la em duas partes desmembrar em duas partes, né? Cada uma formando um divisor de tensão, conforme a gente pode ver na figura a seguir, né? Que está aqui. Desmembrando, nós temos R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4, ponto A e ponto B, tá? As tensões VA e VB de cada parte da ponte são dadas por VA igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes Z, e VB igual a R4 sobre R3 mais R4 vezes Z, ok? Descobrindo assim VA com essa fórmula e o valor de VB com essa fórmula, ok? Pois bem, quando VAB igual a VA menos VB igual a zero, dizemos que a ponte encontra-se em equilíbrio, nesse caso VA igual a VB, ou seja, R2 sobre R1 mais R2 vezes Z igual a R4 sobre R3 mais R4 vezes Z. Portanto aqui R2 vezes R3 mais R4, que é igual a R4 vezes R1 mais R2. Continuando, R2 vezes R3 mais R2 vezes R4 igual a R1 vezes R4 mais R2 vezes R4, né? Por fim, R2 vezes R3 igual a R1 vezes R4, né? Portanto, a condição de equilíbrio da ponte é dada pela igualdade entre os produtos das duas resistências opostas. E agora, para vocês verem como é usado muito instrumento de medição, né? Agora, o ohmímetro em ponte, né? O ohmímetro, nossos ohmímetros aí. A ponte de Wheatstone pode ser utilizada para medir com razoável precisão, numa certa precisão, resistências desconhecidas, né? Incógnitas, adotando o seguinte procedimento. Primeiro, liga-se um multímetro, ou melhor, liga-se um milivoltímetro de zero central entre os pontos A e B. Segundo, substitui-se um dos resistores da ponte pela resistência desconhecida, RX, vai ser chamado RX, como por exemplo o resistor R1, né? A gente pode chamar o R1 de RX, né? Terceiro, substitui-se um outro resistor por uma década resistiva, RD, né? Vamos chamar de RD, década resistiva, RD, como por exemplo o resistor R3, né? Podemos usar como exemplo, né? E ajusta-se a década, né? O quarto passo é ajusta-se a década resistiva até que a ponte entre em equilíbrio, isso é, até que o milivoltímetro indique tensão zero, VAB igual a zero, ou seja, tensão de ponto A e B igual a zero, anotando o valor de RD, né? Tá? Mostrando a figura aí do exemplo que a gente está fazendo aí. O RD a gente não sabe o valor, né? Então vai ser ajustado até descobrir o valor de RD, cujo milivoltímetro vai mostrar
quando der zero nos pontos A e B, né? VAB tem que ser igual a zero, mostrando que tem equilíbrio. Então, o quinto passo. Calcule-se Rx pela expressão do equilíbrio da ponte, ou seja, Rx igual a R2 vezes RD sobre R4. Sexto passo, se R2 igual a R4, a expressão de Rx se assume a Rx igual a RD, certo? Pois bem, falando de instrumento de medida de uma grandeza qualquer, então neste momento agora, você deve estar se perguntando, de repente, não sei, se não seria mais simples medir a resistência desconhecida diretamente com um multímetro, né? Que seria rápido. Pois é aqui que entra a grande aplicação da ponte de Wheatstone. Essa resistência desconhecida pode ser um sensor ou um transdutor, cuja resistência varia proporcionalmente a uma outra grandeza física, né? Para que essa outra grandeza possa ser medida, é necessário que o sensor esteja sob sua influência e, ao mesmo tempo, ligado ao circuito de medição, que é a ponte, né? Vamos citar um exemplo que é dado por muitos professores aí, né? Tá? Mas veja bem, porém, por meio da ponte, podemos relacionar o desequilíbrio causado pela resistência do sensor com a medida indicada pelo milivoltímetro, né? Entendendo o exemplo aqui, que o Rx, né, a ponte em ômega, aqui o milivoltímetro, aqui uma resistência de um forno, um RS, um exemplo, né? Podia ser um forno ou qualquer outra coisa qualquer, né? Agora um exemplo, né? Um medidor de temperatura. Para medir a temperatura de um forno, que a gente está vendo aqui, o sensor deve estar dentro do forno, claro, e ao mesmo tempo ligado a um circuito. Essas duas condições impedem que a resistência do sensor possa ser medida diretamente por um multímetro, né? Como você pode ver aí, não tem como medir com um multímetro nessa condição. Bom, um procedimento similar pode ser adotado usando um milivoltímetro digital, só que nesse caso utiliza-se um circuito para alterar os valores numéricos mostrados no display, de forma que eles correspondam aos valores de temperaturas medidas. Aqui nós estamos usando o modo analógico, né? Que é mínimo, normal e máximo em grau centígrado, mas também pode ser incluído aí hoje em dia os milivoltímetros digitais, ok? Então você vê que nessa condição não seria impossível medir a resistência interna de um forno com um multímetro. Como é que você vai abrir o forno, resistência lá dentro, alta temperatura e colocar um multímetro, né? Seria inconveniente, né? Por isso que hoje em dia tem um medidor de temperatura que vem com aquelas fiozinhos, né? Um sensorzinho com aquele fio em que você liga nos polos lá do multímetro digital que vem com o medidor de temperatura incluído, né? Então, é isso aí, um assunto rapidinho, né? Um assunto curto aí, para não coisar a cabeça de vocês. Eu poderia emendar com outro assunto aqui e continuar, porque tem outra ponte, né? Tem agora estudamos Wheatstone, tem Vienne, ponto de Vienne, né? Alguma coisa assim. Mas como eu tenho gravando aulas aqui para alunos, né? Eu tenho que gravar uns 3 vídeos aqui, 3 aulas diferentes, 3 aulas diferentes, né? Eletrônica digital, né? A manutenção em PC, placa de CPU, né? Até chegar, o aluno deve estar ansioso para chegar na parte de notebook, que ainda não chegou. Mas também tem outro aluno fazendo a eletrônica básica, dimensionamento e análise de defeito em circuitos. É muito interessante também, tá bom? Então isso aí, fazer um vídeo curtinho, que não dá, não esgota muito sua cabeça, não precisa fazer muitos exemplos, né? Pode ver que aqui está muito bem explicado. Se precisar de mais detalhes, tem vídeos de grandes colegas professores aí, postando aí na plataforma YouTube, né? É só você pesquisar aí, ponte de Wheatstone, alguma coisa assim, quiser mais detalhes, mais fórmulas, você vai encontrar por aí. Eu não quero estressar colocando tanta coisa, sendo que já existe por aí, né? Simplesmente eu só estou repetindo, né? Colocando no meu canal, e para no canal não ficar parado, né? Ficar parado muito tempo. Nesses tempos aí eu não tenho postado nada, tá ok? Pensa aí, TecTed Eletrônico, grupo TecTed Telegram, né? Onde eu administro um vídeo, book, né? Uma maneira diferente aí de fazer a pessoa estudar sem precisar ler, né? Ele assiste, ouve, e assistindo várias vezes vai entrar na cabeça alguma coisa que ele quiser anotar, ele anota no caderno que ele achar importante, né? Vídeos separados por números, né? E capítulos, e aulas, né?
Então fica fácil ele separar, ok? Então isso aí, TecTed eletrônico, do TecTed grupo TecTed no Telegram. Quem quiser ser membro, né, ali a pessoa faz uma pequena contribuição só de ajuda para a movimentação do grupo, da aula, do grupo, né, 24 horas no lar, ajudando lá o pessoal, ajudando os membros. E técnicos que entraram lá estão aprendendo muito, leva uns puxão de orelha, mas estão aprendendo, porque ali eles veem a deficiência e vê que tem uma pessoa que tem coragem de mostrar essa deficiência para eles, e eles vê que realmente precisa cair dentro. E quando está tendo análise lá, eles ficam acompanhando a análise também, eles acompanham os análises, porque acompanhando a análise de algum companheiro que a gente está ajudando lá na hora, eles aprendem também, né? Pode acontecer com eles com alguns aparelhos lá. Então é isso aí, TecTed eletrônica, Telegram. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.